Olá, bom dia, galera. Hoje é sexta-feira, eu tô aqui na praia de Copacabana, tá? Como de costume, hoje eu costumo gravar uns vídeos mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento humano e o quanto isso é importante para te capacitar ainda mais na questão profissional. Às vezes as suas limitações, as nossas limitações na área profissional tem mais a ver com a falta de desenvolvimento pessoal do que a falta de conhecimento técnico e profissional. E hoje eu queria abordar um assunto que é a dificuldade que algumas pessoas têm, e eu te falo que eu também tive muito mais, de se relacionar, de interagir, por exemplo, num salão de vendas de corretores, e o quanto isso é importante, quanto alguns corretores se isolam, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, em família, em amigos, e tudo isso vai trazendo transtornos, e na área profissional vai te limitando, porque a corretagem é uma profissão de interação. É muito importante os corretores que trabalham em imobiliária saibam interagir com os colegas, vivam em comunhão. E eu queria abordar esse assunto citando um exemplo meu, das minhas descobertas. Na verdade, eu sou filho de uma família que tem oito filhos, sendo 5 irmãos e 3 irmãs. Eu fui o filho mais novo, eu nasci 7 anos depois que o meu irmão mais novo nasceu, o acima de mim. Ou seja, eu já nasci fora da turma, eu não nasci enturmado. Quando eu tinha 2 anos, meus irmãos tinham 9, eles queriam brincar de uma coisa e eu de outra. Quando eu tinha 7, meus irmãos tinham 14, 15, eles estavam na adolescência, já indo se divertir e eu querendo brincar de coisas infantis. Isso somado também que na minha rua existiam, os garotos que existiam na minha faixa etária, a minha mãe não se dava com a mãe deles e as mães deles também não se davam com a minha, a gente não podia brincar e eu só podia observar eles brincando. Eu me lembro que eu ficava na porta de casa olhando para eles brincarem e eu não. Só me sobrava uma coisa, as filhas meninas de uma família que tinha lá, as filhas da dona Joana. As meninas eram as únicas pessoas que eu podia brincar, mas lá também eu me sentia fora de casa, eu me sentia fora da turma, porque eu era o único homem. Elas queriam brincar de uma coisa e eu queria brincar de outra. E a gente tinha que encontrar uma brincadeira que pudesse fazer em conjunto. Além disso, eu, quando tinha 4 e 5 anos, estudando no colégio Jardim Pré, né? Para quem não sabe, eu tinha cabelo, meus cabelos eram compridos, eram cacheados. E poucas crianças tinham aquele cabelo. E nesse colégio tinha um garoto, o nome dele era Robson, e ele tinha um cabelo muito parecido comigo. Então eu me enturmava muito com ele, eu me dava muito com ele, eu brincava com ele, eu brincava de massinha, eu corria, a gente corria no pátio, a gente era muito ligado. Por quê? Porque eu tinha identificação com ele, porque os cabelos compridos para mim também era um problema, porque eu achava que as pessoas pensavam que eu era menina e isso trazia uma certa desconforto para mim, que toda hora eu tinha que mostrar, não, eu sou um homem, porra, eu sou um homem. Isso. E o que aconteceu? Quando eu passei para a primeira série, esse colégio não tinha essa turma e a minha mãe, com toda a boa intenção, me levou para um outro colégio melhor, teoricamente, que poderia me dar ensino. Porém, o Robson não foi e a gente não se despediu, nós não nos despedimos. E na verdade, alguns anos atrás, eu descobri que eu passei a vida toda procurando o Robson. Eu fui estudar nesse colégio com muita má vontade. Como eu era criança, eu não soube falar isso para minha mãe, explicar para ela, mãe, pô, cadê meu amigo Robson? Cadê ele? E o que acontece? Eu estudei nesse colégio com muita má vontade. Dos 6 anos até os 13 anos, eu estudei nesse colégio e eu me lembro até hoje, eu sinto o cheiro da sala de aula no início da turma. Como eu esperava o Robson chegar, eu ficava olhando para a porta para ver o dia que o Robson chegaria. E ele não chegou. Isso me fez mais isolado ainda, porque eu fiquei com medo, muito provavelmente, de perder amizades, de fazer amigos e perder amigos. Então eu estudei nesse colégio dos 6 aos 13 anos e não criei relacionamento forte, vínculo forte com nenhum amigo, com raras exceções, mas eu não me enturmava, eu não brincava. Na minha fase de adolescência, quando eu saía, a gente ia para as pracinhas da vida, eu me lembro dos grupos dos meus amigos unidos, conversando, brincando, rindo, e eu me isolava. Além disso, quando eu me casei, a mãe da minha filha
tenho uma família linda, de irmãos unidos, de irmãos que brincam, que se beijam, e aquilo me trazia um incômodo danado, trazendo brigas ferrenhas para o casamento e desgastes. Então, tudo isso, por eu não saber lidar com turma, com grupo, trouxe esses transtornos na minha vida pessoal. E também poderia trazer um transtorno na minha vida profissional se eu não aprendesse a lidar com isso, se eu não tivesse descoberto isso de mim. As minhas maiores oportunidades em campo de trabalho vieram depois que eu passei a perceber isso e a forçar. A partir do momento que eu entendi que eu não era uma pessoa isolada, que gostava de ficar sozinho, mas que a vida me fez isso, eu pude começar a me esforçar para andar em grupo. E eu comecei a trazer para minha casa amigos, para dormirem na minha casa, para a gente conversar, comer pizza, se enturmar, viver em família. E isso trouxe as minhas melhores oportunidades profissionais. Eu me lembro da primeira vez que eu tive a oportunidade de me juntar com mais de 80 corretores num grande auditório e poder liderar aqueles corretores. Tudo isso me ajudou muito, essa descoberta, a hoje estar podendo falar com vocês, estar podendo, de certa forma, me colocar no meio de uma turma, de uma sala e poder me comunicar, poder interagir em turma, em família, em grupo. É claro que eu ainda tenho as minhas limitações, mas elas seriam bem maiores se eu não tivesse descoberto isso. Galera, espero que esse vídeo tenha contribuído com alguns. Queria falar para você, pai e mãe, para você ficar atento ao que você está direcionando para o teu filho. Você veja que a questão simples, a minha mãe cheia de boa vontade me levou para um outro colégio, mas infelizmente ela não percebeu que o meu amiguinho tinha ficado lá. Talvez esse garoto até hoje esteja também me procurando, sentindo falta de mim. Então, é importante que a gente saiba o que a gente está direcionando para os nossos filhos. Por mais que nós estejamos com boa vontade, às vezes uma separação, às vezes um direcionamento. Eu vejo alguns pais falando para os filhos, não falem com pessoas estranhas na rua. Isso é horrível, porque isso marca a vida da criança e ela chega na fase adulta e muitas vezes não se comunica com ninguém, não interage, não sabe se relacionar. Então, cuidado com o que você está falando. Talvez você também tenha sido criado assim. Perceba aquilo que você foi influenciado quando criança, para que você possa perceber se alguma limitação que hoje você vive tem a ver com isso lá atrás e que você volte lá atrás e refaça esse caminho. Tá bom, galera? Gostaria de pedir a galera que está no grupo Corretor de Vanguarda, Escola de Aprimoramento Profissional, que respondam às perguntas lá da enquete lá. A gente está tentando criar o perfil dos verdadeiros clientes compradores. Eu te garanto que no final das respostas você vai ver com muita clareza quem são os clientes que realmente compram. Não estou falando aqueles clientes que saem para olhar imóveis, não. Você vai ver uma característica muito forte nesses clientes, tá bom? Desejo a vocês um final de semana. Talvez amanhã, sábado, eu grave um vídeo sobre conteúdo na área de locação, tá bom? Um grande abraço.